寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal do YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, né? A teoria de hoje é: e se a Península Coreana ainda fosse parte do Japão? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito, né? E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? Sempre pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Senão não ia ter por que ter este quadro de teorias. E eu também sempre pego os fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, eu acredito que dispensa contexto, né? Mas depois da Guerra Russo-Japonesa de 1904, o Japão passou a ocupar a Coreia militarmente. E em 1910, a Coreia, né, ela foi anexada ao Japão, tanto é que, né, existia um cara chamado... existia um cara, né, que eu vou deixar o nome dele aí na tela, né, que ele é considerado o maior traidor ali da Coreia, pois ele basicamente ele era um político ali bem pró-Japão, e foi ele ali que incentivou o rei da Coreia a assinar o tratado aí de anexação, apesar que isso é debatido, tá? Ou se o tratado foi assinado pela vontade ou forçado ou forjado, né? Então existem ainda debates sobre isso. Porém, em 1945, com a final da Segunda Guerra Mundial, o Japão perdeu a Coreia, e a Coreia atualmente são 2 Coreias, né? Mas como seria se o Japão ainda permanecesse com a Coreia, com a Península Coreana para ele? Então tá, vamos lá. Vamos retroceder aí para 1910. E em 1910, em vez do Japão assinar a anexação da Coreia, eu acredito que o imperador Showa, não, o imperador Yoshihito, né, o pai do Hirohito, ele podia simplesmente chegar e falar: olha, é o seguinte, meu bom, eu tô aqui, eu tô ocupando seu país militarmente, a gente pode fazer um acordo. Ou você se mantém no poder, e a gente assina um tratado de uma monarquia, a gente faz uma monarquia federativa, você vai fazer parte do meu país, só que você vai ter uma autonomia gigantesca para governar a península do modo que você quer, né, contanto que não atrapalhe as políticas internas ali do Japão, né? Ou então você pode ficar com um buraco no meio da testa e a gente dominar e fazer o caramba 4 com o seu povo, o que você quer. Então o imperador da Coreia, ele poderia acabar, né, vendo que não tinha outra solução. Ele então pensou: pô, já que eu tô ferrado, vou pelo menos escolher o caminho onde eu ainda posso respirar e governar meu povo. Então, então a partir de 1910 a Coreia ia passar a fazer parte do Japão, mas a Coreia não iria perder o status de reino, né? E, internamente eles teriam autonomia, internamente o imperador Joseon, ele ainda, né, governaria a Península Coreana, porém, externamente eles seriam vistos como Japão. Então, né, já partindo aí para a Primeira Guerra Mundial, nós não vamos alterar muita coisa, afinal os japoneses iriam ter acesso livre à Coreia, também os coreanos iriam ter acesso livre, né, ao Japão.
Só que uma coisa que provavelmente iria mudar é que os coreanos eles não iriam lutar necessariamente pela bandeira do Japão. Né? Eles poderiam ter a sua própria bandeira, o seu próprio exército, o seu próprio treinamento. Lógico, né, que não seria totalmente um exército livre, afinal, se desse muita liberdade para o exército, provavelmente iriam ter diversos arranca-rabos aí, diversas revoltas, incidentes, né? Então, creio que com isso o Japão seria um pouco mais mão fechada, mas nem tanto também para também não ter revoltas, não ter incidentes, não ter tretas, afinal, se solta muito, vai embora, se prende muito, vai brigar para sair. Então, vai mantendo, vai moldando aos poucos, né? E com isso, eu acredito que a Primeira Guerra Mundial, os coreanos iriam participar, afinal, né, o Japão estava participando, e se o governo central japonês estava em guerra, a Coreia também ia estar em guerra. Mas, né, durante a Primeira Guerra Mundial, o Japão estava ali ao lado do Ocidente, né, ao lado da Inglaterra, Estados Unidos, por incrível que pareça também da China, então não surtiu muito efeito. Porém, as coisas, né, iriam começar a complicar, né, alguns movimentos de independência poderiam acontecer também, né, principalmente vendo a União Soviética. Eu acredito que muitos coreanos também poderiam tentar aderir a uma ideologia comunista, socialista, para ter um 100% de independência aí do Império Japonês e também derrubar a monarquia e falar que a monarquia é um sistema atrasado e pipipi popopó, né? Mas enfim, eu acredito que já durante a Segunda Guerra Mundial, aqui que o negócio ia ferrar. O porquê? Bem, nós não vamos alterar nem a invasão, a Segunda Guerra Sino-Japonesa, nem a Segunda Guerra Mundial. Porém, a gente vai ter que dar uma alterada no fim. Por quê? Bem, os Estados Unidos, né, ele iria ter que fazer um trabalho mais bem pensado, uma vez que, né, ele teria que pedir ajuda da Inglaterra e da União Soviética para sair no soco com o Japão no final ali final ali da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Bem, se os soviéticos ocupassem a Península Coreana, ia dar no mesmo aqui e a teoria ia voltar para a vida real, a Guerra das Coreias, e não é isso que a gente quer. Nós queremos, né, que a península inteira continue com o Japão. Então, com isso, né, os Estados Unidos pedem para a Inglaterra fazer de tudo para chegar ali na Península Coreana antes dos soviéticos, enquanto os soviéticos eles estavam na Manchúria. Então, os Estados Unidos podiam pedir para os ingleses fazer o máximo de esforço, né, para eles chegarem ali em Pyongyang e ocupar ali as fronteiras ali com a Manchúria antes dos soviéticos descerem. Enquanto isso, os Estados Unidos ocupam o sul da Coreia, né, enquanto joga as nuke no Japão. E beleza. A União Soviética, uma vez que eles não iriam ter conseguido chegar na Coreia, eles iriam ter muitos problemas, né? Mas, né, os ingleses estavam lá, os americanos estavam lá, então eu acho que também não seria fácil ali os soviéticos buscar treta. Né? Só que conforme o tempo vai, 1940, 47, 48, 49, as coisas já vão se ajeitando ali, os Estados Unidos e os ingleses e a Inglaterra, o Reino Unido, né, eles vão ali moldando ali o governo central, porém o Japão iria querer negociar e ele iria falar, olha, é o seguinte, se eu abandonar a Coreia agora, se eu abandonar a Península Coreana agora, os soviéticos vão entrar. E se os soviéticos entrar, além da China, que está perdendo a guerra civil, e ter a chance de virar um país comunista, a Península Coreana também vai poder virar um lugar comunista, uma península comunista. E além de ser uma ameaça para mim, para minha monarquia, vai ser uma ameaça para o interesse de vocês também. Ó, jogou bem agora, hein, Hirohito? Jogou bem. Então, isso iria fazer com que os aliados, com exceção da União Soviética, aceitassem o acordo de manter a Península Coreana ali com o Japão, né? Lógico que a
da monarquia federativa do Japão, mas ia ter aquele porém, E ok, chegamos em 1950, os Estados Unidos, ele decide ficar só no sul ali, enquanto a Inglaterra vai cuidar ali das outras colônias, né? E com isso, tem a China aqui, e a China e a União Soviética, que poderiam, acabar de certa forma se infiltrando. Então outros coreanos, que acabaram fugindo e depois voltando com outros ideais e outras formas de governo. E aí sim, acredito que uma luta por independência, uma luta pelo fim da monarquia poderia acontecer dentro da Coreia. Mas aqui teremos duas opções, O governo coreano poderia tentar se virar por conta própria, conter os próprios incidentes, conter os comunistas e os socialistas. Só que eu não acredito que a China iria invadir a Península Coreana, uma vez que ela estaria invadindo o Japão, e com certeza teria um tratado aí de defesa mútua com os Estados Unidos e ninguém ia querer isso. Então, muito provavelmente o que aconteceria era do quê? De infiltrados sino-coreanos ou então chineses, afinal, eles poderiam muito bem falsificar passaportes, falsificar coisas, e o exército chinês, junto com alguns voluntários e alguns coreanos comunistas ou socialistas, arrumar algum modo de entrar ali no Japão, só que na parte coreana do Japão, e com isso causar diversos incidentes. Eu acredito que os conflitos iriam escalonando, iriam alavancando, e provavelmente chegaria perto de um estopim de uma guerra civil. E a partir desse momento, o Japão iria intervir. Então a Guerra das Coreias ia ser de fato uma guerra civil, não uma guerra entre dois países, por mais que fossem o mesmo, Então, eu acredito que, por se tratar de uma guerra civil, o Japão iria estar envolvido nisso diretamente e os países de fora não iriam poder intervir. E quando falamos de países de fora, falamos de Estados Unidos também, Mas nada iria impedir dos países de fora sustentarem suas facções e seus grupos. Então, eu acredito que muitos socialistas, muitos comunistas seriam sim sustentados e alavancados ali pela China e União Soviética, enquanto o governo japonês iria ser ajudado pelos britânicos, pelos Estados Unidos e talvez até mesmo, por que não, a Austrália. E duvido muito, mas Taiwan poderia tentar dar uma força, vulgo a República da China, o Kuomintang. Mas isso, lógico, que no contexto de Guerra Fria, contexto de guerra de procuração, e por que não voluntários ali do Kuomintang não migrarem ali para a Coreia japonesa para bater de frente ali com os chineses comunistas, Lógico que se tratando de voluntários, não de soldados em si, tá? Até porque isso iria desmanchar o cenário de uma guerra civil e se transformar em uma guerra de um país contra o outro. Então, isso muito provavelmente iria escalonar, e vamos supor que, de 1950 até 1954, vamos dar uma adiada aqui, afinal não teríamos potências gigantes brigando, eu acredito que as coisas iriam se resolver. Porém, o que eu acho é que iria ter uma zona desmilitarizada entre a China e a Coreia japonesa, porque não acredito que uma fronteira e um encontro direto dos dois iria dar certo. Então, uma zona desmilitarizada em ambos os lados seria um melhor para todos. Seria um melhor para a China não pensar em invadir o Japão e para o Japão não pensar em invadir a China. Afinal, seria um negócio ruim. Porém, os Estados Unidos poderia ajudar, afinal os Estados Unidos ia estar dentro do Japão. Só que os Estados Unidos não ia estar na Coreia japonesa, os Estados Unidos ia estar no Japão, ia estar em Tóquio, por causa de tratado e tal. Então, poderia ser um dos tratados, de não ter estrangeiro dentro da Coreia japonesa, mas dentro do Japão tá safezão. Então,
Eu acredito que esse seria o tratado. E lógico que, né, muitos movimentos de independência poderiam acontecer, muitos incidentes também, principalmente, né, de guerrilhas, muito provavelmente não iriam cessar. Já no final da Guerra Fria, poderia dar uma diminuída na guerrilha, poderia dar uma diminuída, né, nos incidentes, e eu acredito que muitos movimentos de independência eles iriam brigar através de governos de exílio, sejam eles comunistas, socialistas ou republicanos de um modo geral, né, querendo o fim da monarquia. Mas eu acredito que esses processos burocráticos não iriam dar certo, né? Uma vez que diversos guerrilheiros poderiam acabar tentando comprar a briga desses caras, né? E arrumando briga com o governo central do Japão ou com o governo central ali da Coreia, né? Da Coreia japonesa. E isso se mancharia a imagem desses governos em exílio, pois daria a impressão que eles estariam sustentando grupos terroristas, separatistas, né, ou então até mesmo guerrilheiros ou criminosos. E lógico, né, que toda vez que uma notícia dessa aconteceria, desfavorecia, né, os movimentos em exílio e favorecia ali a monarquia federativa do Japão. Mas, né, também o abuso de poder e talvez o excesso de força usado para conter os guerrilheiros também, se vazasse na mídia, iria pegar mal para o governo da monarquia federativa do Japão, principalmente se soldados japoneses estivessem intervindo dentro da Coreia, né, da Coreia japonesa, e isso iria ficar mal para o rei e, né, para o rei coreano, e iria, né, também favorecer e alavancar a luta aí de guerrilheiros e ativistas ali pela independência e também pelo fim da monarquia. Mas eu acredito que esses conflitos atualmente de 2005, 2007 para cá, eles iriam diminuindo e iriam ser mais difíceis de acontecer. Provavelmente sim, iriam ter muitos protestos, iriam ter, por que não, protestos violentos, mas eu acredito que não seriam coisas preocupantes, né? E também, né, conforme o tempo fosse passando, retornando à Guerra Fria, alguns países iriam poder irem reconhecendo a monarquia federativa do Japão, iriam reconhecer a Coreia fazendo parte do Japão, né? E a Coreia, bem, ia ter sua autonomia, ia ter seu próprio governo, né? Lógico que também com decisões do governo central, mas eu acredito que eles não estariam tão ruins quanto se eles fossem de fato anexados pelo Japão, como eles foram na vida real. Beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Inscrito que me pediu essa teoria, comentem aí o que vocês acharam, o que você achou, né? Pessoas aí, comentem aí o que vocês acharam. Comentem aí o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Comentem aí a teoria de vocês. Eu demoro, mas eu faço. Beleza? Eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar, e essa bandeira era a bandeira da Coreia colonizada pelo Japão. Sim, era literalmente essa bandeira. Beleza? Mas enfim, não se esqueça de ver os vídeos do card de descrição. Quem puder dar um apoio, eu agradeço. Quem puder me seguir nas minhas outras redes sociais aqui na descrição também, eu agradeço. Beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, com uma pessoa se identifica, principalmente se ela gostar da Coreia e de monarquias, sejam elas quais forem. Beleza? Enfim, falou e fui!